Oi, gente. Vou aguardar, o pessoal tá entrando. Boa tarde. Seja bem-vindo, Thiago. Vou aguardar, o pessoal tá entrando, tá, gente? Oi, Gisele. Quanta honra. O Anderson entrou. Vou aguardar mais gente entrar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco qual vai ser a dinâmica hoje. As lives estão acontecendo, né? A ideia dessas lives estarem ocorrendo é justamente para estar nesse momento a gente estar unindo as pessoas, os profissionais, no caso da área ambiental, né? Para estar compartilhando o conhecimento, né? A gente às vezes fica muito atrelado dentro de laboratório, dentro da academia das universidades. Então eu resolvi, tive esse insight e resolvi criar essas lives justamente para juntando os profissionais nesse momento para a gente estar compartilhando essas informações. E o convidado hoje é o Dr. Anderson Lages, foi meu professor na faculdade. Né? A gente vai estar falando sobre os efeitos dos metais nos corpos hídricos. O professor Edmilson entrou agora. Então eu vou estar chamando ele agora, eu vou enviar o convite e a gente vai conversando assim, as pessoas vão entrando, tá? Porque no Instagram tem um tempo de live, é 1 hora mais ou menos. Então pra gente não ser bem objetivo. Enviei o convite aí, Santos. Boa tarde, Edmilson. Seja bem-vindo. A todos, né? Oi, boa tarde. Olá, boa Então, tarde. como tradição das lives ocorre, né? A gente faz a apresentação do convidado. Então, eu deixo aqui a palavra com você, para você se apresentar, falar a sua formação, seu último trabalho, no caso, o doutorado, e aí a gente vai desenvolvendo, né, falando sobre o tema. Boa tarde, Elaine. É um prazer imenso poder te reencontrar aqui. Agora, por uma mídia diferente, né? Nós que nos conhecemos em sala de aula, na relação professor e aluno, e a gente fica sempre muito assim honrado, né? É muito gratificante para a gente quando a gente pode ver um aluno nosso, né, conseguindo êxito na sua carreira profissional e na sua carreira pessoal também, né? E a vida nos agraciou que nós pudéssemos de novo nos encontrar, agora não mais como professor e aluno, mas como companheiros, como colegas de trabalho, né? Sim. E essa grandeza, né, a docência, ela nos proporciona esses reencontros maravilhosos, assim, que a gente, no momento, a gente contribui com a formação do outro e lá na frente o outro contribui, devolve, de certo modo, aquela contribuição que nós passamos. Isso é de um valor inestimável. Tá? E te agradeço mais uma vez pelo convite e dou também boas-vindas aos colegas que estão entrando aí. A Socorro, a doutora Então, Socorro entrou também agora. Ela já está eu vi. integrando, ela já está participando já, se integrando dessa mesa já. Então, vamos lá, né? Falar da minha formação acadêmica. Né? Eu optei por fazer química, embora eu tivesse passado por uma graduação de física, comecei uma graduação de engenharia, todos eu fui largando pelo caminho, e os compromissos foram se avolumando dentro da química, eu tive que fazer uma opção, né? Fui largando também. E por incrença que parível, como diria um professor meu, eu comecei também fisioterapia, fui 3 dias, Elaine. No terceiro dia eu vi que aquilo não era para mim. E Imagino. aí, e aí enveredei pela química, abracei a química e fui deixando, né? E os projetos que iam surgindo, eu fui deixando que eles começassem a tomar mais tempo de mim. E aí fiz a iniciação científica no INPA, cheguei ao INPA, acho que logo no segundo período do curso de Química, enveredei projetos lá com a Dona Socorro, com o seu Átila, com o Dr. Sávio, no Laboratório de Recursos Hídricos, né, Clima em Recursos Hídricos,
Foram 3 anos lá e fui para o Clima Ambiente, né? Sou da primeira turma de Clima Ambiente em 2007. E trabalhei com o Dr. Flávio Luizão. E mais tarde eu tive a oportunidade de cursar um outro mestrado que foi na área de geoquímica, né? E foi assim, de um upgrade, né, que a gente fala, né? Foi assim, representou um salto muito grande para mim. E sem dúvida alguma eu pude trabalhar com, se não a maior, mas certamente entre os 3 maiores geoquímicos do Brasil, que foi a professora Adriana Orbi. E lá ela fez com que me tornasse assim químico em todos os sentidos, né? Desde a parte de produção acadêmica até a parte da responsabilização por um laboratório, né? Lá não era o laboratório que a gente, químico, está acostumado a ver, que é um laboratório de química, né? Lá é um laboratório de geoquímica. Então lá nós dávamos o aparato para os geólogos produzirem seus trabalhos, né? E nós químicos, muitos geógrafos também chegavam lá, físicos também chegavam lá para desenvolver suas dissertações. E aí eu fiz o meu mestrado na área de geoquímica superficial. Trabalhei na bacia do Rio Madeira, por incrível que pareça, a bacia do Rio Madeira, por ele ser um rio de água branca, os principais afluentes que correm para ele são rios de água preta, né? Então aí muitos na Amazônia classificam somente olhando as águas, usando critérios físicos, esquecem que os critérios químicos podem se sobrepor aos critérios físicos. E as águas pretas, que predominam na bacia do Rio Madeira, elas têm uma química que, segundo os trabalhos clássicos, representam química de água branca. E essa foi a minha discussão na minha dissertação, né? Minha dissertação foi no sul do Amazonas, num município chamado Apuí. Não sei Eita, hoje, mas na bem época... distante. Para quem não conhece, é bem distante. E Apuí é um município, para quem não conhece, né? Pelo menos na época que eu fiz o mestrado, é uma cidade de 1 km². A Transamazônica passa bem no meio dela, e os rios que nós fizemos foi ao norte da cidade e ao sul da cidade, né? Em direção ao município de Novo Aripuanã e em direção ao município de Humaitá. Então, assim, foi de um aprendizado assim, extraordinário, porque esse mestrado ele englobou a geoquímica como um todo, tanto na parte de água superficial, como de água subterrânea, como de água meteórica. Nós químicos estranhamos quando fala água meteórica, né? É água da chuva, né? Que o pessoal da geologia, que trabalha com geociência, costuma adotar o termo água meteórica. E aí no doutorado, a mesma professora Adriana Orbi, né, me indicou o professor Genilson, né? Que seria aquele que teria, assim, dentro daquilo que eu vinha fazendo, desde o PIBIC, graduação e o mestrado, aquele que teria mais assim afinidade para me orientar, né? E eu encontrei um verdadeiro pai no doutorado, né? Pode ter alguns amigos aí que também foram orientados por ele, e eu digo aqui a vocês que o Genilson orientou pelo menos 90%, um número muito próximo de 100% dos analíticos do estado do Amazonas passaram pela formação do professor Genilson, né? E eu fui agraciado, né, por tê-lo, né, ao meu lado durante 5 anos. É difícil terminar o doutorado em 4 anos. Eu terminei em 5 anos o doutorado e assim foi assim de um aprendizado muito grande, porque muito do que eu trouxe, né, da formação acadêmica eu consegui sedimentar com ele, né? A gente, aluno de graduação, início, né, iniciante de pós-graduação, a gente tem uma coisa quando a gente pega um novo trabalho, a gente já quer sentar, já quer esmiuçar o trabalho, e ele diz assim, ei, calma, ei, né, rumina esse negócio aí, rapaz, pensa nesse negócio aí, né? Entendi que a gente precisa sedimentar, né, para que a gente possa entender, que muitas vezes o aluno faz sem saber o que está fazendo, né? Às vezes o aluno termina uma monografia, nem existe mais esse termo, né? Termina um TCC e pergunta, menino, por que tu fez isso, né? O que tu espera com esse trabalho? E às vezes alguns não têm uma resposta assim de bate-pronto, né? Por que está fazendo aquilo? Ainda mais hoje a gente vive num mundo, não vou dizer só o Brasil, né?
A gente vive num mundo em que os cientistas hoje estão desacreditados, infelizmente. Está tendo aí um movimento anticientífico, né, anti-intelectual muito forte. Né? Parece que as pessoas estão avessas ao saber acadêmico. E a gente precisa lutar com isso. Né? Nós, cientistas, a gente precisa difundir os conhecimentos científicos de uma forma mais fácil, para que todos possam se apropriar disso. Né? Eu vejo assim, muitos canais no YouTube que estão se predispondo a fazer isso. Eu vou trazer aqui como referência hoje o Ashley Amarino, né, o doutor em microbiologia, que está fazendo um papel assim belíssimo, que está ajudando com que as pessoas entendam, né, a ciência representa para a gente hoje em meio a essa pandemia. E você, com esse espaço que você abre aqui, Elaine, você também está propiciando isso, que a gente possa difundir os conhecimentos acadêmicos, né? Sobretudo na área ambiental. E aí, para fechar essa minha apresentação, pode falar. É bem exatamente isso mesmo a ideia, sabe? Porque nesse momento você acaba vendo que você está em casa e você começa a avaliar algumas coisas, aí você vê o que se tem para as pessoas estar assistindo, né? As pessoas tanto reclamam de notícias ruins, né? E aí foi quando eu pensei, eu falei, poxa, por que a gente tem tanto conhecimento, tem tanta coisa, por que a gente não leva isso para as pessoas de uma maneira diferente, né? A gente, na vida acadêmica, você fica lá, estuda anos após anos, e a gente tem que aplicar isso de alguma forma. Aí foi quando realmente eu falei, poxa, eu vou de alguma maneira, como hoje todo mundo usa o Instagram, a rede social, eu falei, olha, eu acho que é uma maneira leve que eu possa levar, e foi quando eu pensei. Eu falei, pensei nas pessoas, eu falei, eu vou fazer. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Parabéns pela iniciativa. E aí, para fechar minha apresentação, Elaine, eu optei em trabalhar com água subterrânea no doutorado. Né? Eu fiz uma leitura em 2011 que nós temos uma área multidisciplinar muito grande atuando com água superficial. Né? Nós temos geógrafos, nós temos biólogos, né? Muitos biólogos trabalham nessa área, nós temos engenheiros ambientais trabalhando nessa área. E aí eu quis especificar mais. Né? E aí eu fui bem. Eu tenho meus amigos da geologia que podem enveredar por água subterrânea, mas isso não é um nicho tão grande para químicos atuarem, né? E aí o doutorado eu fui trabalhar com água subterrânea, né? Trabalhei no maior aquífero de água doce do mundo, que é o nosso SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é mais conhecido popularmente pelo nome Aquífero Alter do Chão. E aí fui fazer toda uma descrição do aquífero Alter do Chão e fiz um teste estatístico, por isso que a minha dissertação ela é toda fundamentada em cima da quimiometria. Quimiometria, para aqueles que não conhecem, é a química estatística, ou a estatística aplicada à química analítica. Então, nós temos os dados analíticos obtidos em laboratório e a gente usa estatística para tentar interpretar melhor, né, esses resultados. E aí, usei um teste estatístico e cheguei que as cidades mais representativas do aquífero Alter do Chão, excetuando as capitais, eram Manacapuru e Itacoatiara. E aí eu elaborei a tese, uma caracterização físico-química da água em Itacoatiara e Manacapuru. Né? E aí a gente vai chegar um pouco, né, um dos capítulos da minha tese, que foi sobre os metais, que é a proposta da nossa discussão de hoje. Sim, exatamente. Exatamente para as pessoas entenderem por que a gente escolheu esse tema, por que você está nessa live, qual é o objetivo de hoje. É isso mesmo. E aí, nós começamos por onde? Não, você fala, não precisa talvez falar sobre todos os capítulos, que eu sei como é que é essa questão. Do capítulo principal, que no caso que você pode, de uma maneira sucinta, falar os resultados que você encontrou no doutorado. E aí, depois disso, a gente já pode você começar a gente falar sobre os efeitos dos metais, né? Tá, então, assim, eu elaborei aqui, sabe como é que é professor, né? Eu elaborei aqui uns tópicos
Sim. Para a gente discutir aqui durante uma hora, esses tópicos que eu elenquei aqui, a gente pode desenvolver desses instantes que a gente vai conversar, né? Então, primeiro, né, quando fala metais pesados, as pessoas se apavoram logo, né? Então, o título da nossa conversa de hoje é questão dos metais. Só que quando fala em metais, nós estamos falando em quase 80% dos elementos químicos que existem no universo, né? Ou seja, a menor parte são os não metais. Então, desses quase 80%, é... Meu Deus então do quase desses, céu! Ai, ai, então quase ai. desses 80% de metais que a gente tem no universo, né? Ah, Nem todos são potencialmente tóxicos, né? Existe uma grande discussão na comunidade acadêmica qual a terminologia que se deve adotar para os metais, né? Os metais pesados ou metais potencialmente tóxicos. Eu vejo que às vezes surge essa discussão em algumas bancas acadêmicas. Na verdade, isso depende muito da linha em que se esteja trabalhando. uhum. E depende também das revistas que vão receber esse trabalho, né? Então, se você for checar lá no site da CAPES, você vai ver que ainda permanecem revistas com o título voltado para metais pesados. Então, isso é só uma questão de terminologia mesmo, tá? E quais seriam os metais potencialmente tóxicos, né? A gente tem que entender qual é a origem desses metais. A gente sabe que nós vivemos numa galáxia em que a nossa estrela que rege essa galáxia, que é o nosso Sol, ele produz até o elemento que tem 26 prótons no seu núcleo, né? Olha que viagem que eu estou fazendo aqui, né? É isso mesmo. A gente vive num ovinho chamado Terra, numa estrela, né? Girando em torno de uma estrela. E não é uma dessas estrelas que é essas Coca-Colas todas. E essa estrela, que não é uma estrela tão representativa no vasto cosmos, ela produz no seu núcleo só até o elemento ferro. Então, ou seja, os elementos que vêm pós elemento ferro, eu vou destacar aqui níquel, né, cobalto, zinco, entre outros, eles foram produzidos em outras galáxias, vieram para cá, para a nossa. Né? E você imagina as formas aí, né, meteoritos, enfim, cometas, enfim, né, vai chegar de algum modo aqui no nosso planeta. E esses metais, eles são assim, eles são pouco lixiviáveis, né? Devido à densidade que eles apresentam, eles são pouco lixiviáveis. É muito difícil transpor de um meio para o outro. E outra coisa que a gente precisa imaginar é que esses elementos, quando aqui chegaram para a formação da Terra, eles vão se acumular na forma de formações rochosas. E aí, quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, de água subterrânea, e aí eu vou trazer um pouco dos meus resultados que nós obtivemos, né, no doutorado, a gente percebe que as concentrações no aquífero, aqui da Amazônia, o mais representativo da Amazônia, que é o Alter do Chão, a gente encontra concentrações baixíssimas desses metais, né? Então, vamos imaginar aí chumbo, cobre, cádmio, né, mercúrio, as concentrações são baixíssimas. Muitos até a gente não consegue nem detectar. Utilizando ICP, utilizando forno de grafite, a gente não consegue determinar esses metais, dada a baixa concentração que eles se apresentam nesses meios. Né? Agora, quando a gente vai para água superficial, e eu vou trazer aqui um exemplo do Rio Negro, a gente já consegue perceber concentrações apreciáveis de alguns metais potencialmente tóxicos, né? Já consegue perceber cádmio, concentração que não era para encontrar de cádmio, de chumbo. Eu trago esses dois porque se a gente fizer um levantamento da literatura, os principais problemas com metais pesados no mundo estão associados a esses três: a chumbo, cádmio e mercúrio, né? A gente tem muitos trabalhos aí que já foram relatados, em especial no início dos anos 90, contaminação de mercúrio ao longo do Rio Madeira, né? Resultado da extração de ouro no Vale do Rio Madeira. Então, de fato, esses metais representam um grande risco quando são mal gerenciados pelo poder público, né, por aqueles que demandam processos industriais. Tá?
E aí a outra origem que eu vou trazer aqui para esses metais, além da forma da presença natural nas rochas desses metais, a gente vai encontrá-los também como resultantes de atividade industrial. E aí eu chamo a atenção que nós moramos na Amazônia, mas também estamos no meio do maior polo industrial presente, uns dizem, da América Latina, né? Mas assim, dentro da Amazônia, isso tanto a Amazônia brasileira como a Amazônia que é dos países ao lado, nós estamos no maior centro industrial. E essa indústria, ela manuseia metais. E aí, como diria o nosso querido Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ninguém vai sumir com esses metais no processo, né? Então, esses metais, eles vão ser lixiviados para algum lugar. E aí vai chegar num ponto que a gente sabe muito bem, a gente esbarra numa legislação que nem sempre consegue fazer valer aquilo que se apregoa, né? A gente vai esbarrar em fiscalizações deficitárias, nós vamos esbarrar, assim, porque a lei existe. Mas essa lei, como muitas no nosso país, são leis que precisam ser cumpridas. E a gente não tem pessoal capacitado de repente para fazer essas fiscalizações em loco. Nós vamos ter também órgãos de controle, né, que possam autuar essas empresas que de repente estejam lesando o meio ambiente. Então, por conta disso, a gente ainda vê no meio da Amazônia despejos de uma forma inadequada, né? O Igarapé do 40 está aí para descrever isso, né? Você falando. Eu acho que eu falei muito, vou deixar tu respirar um pouquinho. Não, tudo bem, é assim mesmo. Eu fiz até umas pesquisas, até a gente que é mulher mesmo, a gente está falando de metais e tudo, mas tem os mais pesados, como você falou, né? O cádmio, o mercúrio. Tem aqueles mais leves e que, em algumas quantidades, eles são também tóxicos, né? Como o próprio ferro, né? O arsênio, o selênio, e que o nosso organismo, em gramas menores, porque é considerado metal pesado, acima de 6 gramas, né? 6 miligramas, então é considerado. E aí eu fui pesquisar, e a própria maquiagem que nós usamos, as mulheres, existe hoje indústria que diz assim, a maquiagem não tem tais elementos, né? Então, assim, a própria maquiagem também existe alguns metais, né? Que acaba, de uma maneira, a gente usando sem saber, né? Além das indústrias, nós, como no dia a dia, a tinta que a gente pinta a nossa casa também tem o metal, né? Hoje, muita por questão sustentável, por causa dessa legislação, algumas indústrias já estão começando a se adequar, mas ainda a realidade é um pouco bem longe do que é para ser, né? Em cima disso que você está falando. E a própria legislação, a gente sabe que, eu até falei na live anterior, que ela já está com uma defasagem de 20 anos, né? Já se passaram desde quando foi criada, e a realidade que a gente se tem é bem diferente daquela época, né? E baseada na Constituição e outras. Então, já tem que ser revista também. Pode falar agora. É verdade, mas nesses exemplos que você citou, você traz nichos que podem ser áreas de atuação de químicos, né? Sim. E aí me preocupa muito, isso não é um privilégio só nosso aqui no Amazonas, me preocupa muito que nós temos muitos profissionais atuando dentro da área do químico, né? Isso me preocupa muito, isso tanto na indústria como também no espaço acadêmico. Então, se a gente quer rigor, né, com as leis, com as políticas ambientais, a gente precisa ter profissionais de fato capacitados para fazerem isso, né? E deixa eu avançar um pouquinho mais no esquema que eu trouxe aqui para a gente discutir. Tá. E aí a gente vai chegar, depois dessa introdução, na contaminação nos recursos hídricos, que foi essa proposta que você trouxe para a live, né? Sim. E, então, eu classifiquei, eu tirei aqui 3 pontos, né, que são a contaminação por esses metais em rios e garapés,
na água subterrânea e também no ambiente atmosférico. Então, esses metais eles vão estar ali circulando nesses três meios. Mas eles não vão circular como outros elementos químicos, né, que assumem formas gasosas. Por mais que eles não assumam formas gasosas, eles vão estar presentes como poeira, né? A gente tem muitos trabalhos aí, em especial que saem pela USP, né? O grupo do Paulo Artacho produz muito, mostrando que esses elementos podem se comportar como aerossóis na atmosfera. Eles são importantes indicadores de queimadas. Ah, vou dar um exemplo aqui para que as pessoas possam entender, né? Nos meses de setembro, agosto e setembro, aqui em Manaus especialmente, é muito comum de manhã cedo nós andarmos nas ruas e ver aquela fumaça, né? Aquela fumaça mais densa. É porque agosto e setembro, no geral, são os meses que chovem menos aqui em Manaus. Se chove menos, aquilo que os carros, né, quase 1 milhão de carros circulando aqui na cidade de Manaus, esse material vai todo para a atmosfera, né? A contribuição da indústria também vai para a atmosfera. E aí, com a pouca incidência de chuva, a gente vê aquela névoa espessa. Além de tudo isso, ainda temos alguns habitantes de Manaus, eu ia falar outra expressão, mas é em respeito aos colegas que estão nos assistindo, né? Caem no engano de tocar fogo, né? Toca fogo no lixo. Então, se houver algum material com a presença desses metais, esse material vai para a atmosfera, né? E aí tudo que sobe, uma hora vai ter que descer. Esse material vai descer, vai ser lixiviado, vai ser incorporado no solo, vai trazer uma série de problemas. Eu lembro que eu li há uns 6, 7 anos, eu li um trabalho no Paraná e eles fizeram investigação com plantas de boldo que eram plantadas próximas à indústria. Não sei se era Paraná ou se era Santa Catarina, tá, gente? Vocês podem fuçar aí, acho que foi na Química Nova que saiu esse trabalho. E aí eles encontraram altas dosagens de chumbo nas plantas de boldo que ficavam próximas à indústria, né? Então você imagina, as comunidades que ficam próximo do nosso polo industrial aqui em Manaus, né? Tem alguém que tem o hábito de ir ao quintal e fazer um chá de uma planta que cresce lá no seu quintal, de repente está fazendo chá para ficar bem de uma coisa e acaba adquirindo outra, sem saber, né? E assim, a gente sabe que tudo no ambiente está interligado. Então, se esse metal vai para a atmosfera na forma de poeira, ele vai descer como precipitação, ele vai ser incorporado nos igarapés, vai ser incorporado nos rios, no solo, ele vai infiltrar na forma de água subterrânea. E aí nós somos, assim, de um certo modo, agraciados porque nós temos muita água, né? Mas não é por isso que a gente deve abusar, evidentemente. Mas eu me recordo que durante 2 anos eu trabalhei no Rio Negro e nós encontrávamos dosagens altas de várias variáveis químicas durante o período de cheia, período de seca ou de estiagem, né? E no período de cheia desses rios, esses teores diluíam, né? Então, muitos contaminantes que são lançados e são carreados até o Rio Negro, e aqui eu falo especificamente da nossa região, eles sofrem, né? Eles vão passar pelo processo de diluição. Isso não quer dizer que esses metais pesados vão sumir, né, do ambiente. Também tem vários trabalhos, eu vou citar aqui o trabalho da Toninha, acho que 2004, 2007, foi publicado o trabalho da Antônia Pinto. Ela mostra a questão da geoacumulação desses metais, né? A gente não consegue percebê-los, não consegue perceber na coluna de água, né? Uhum. Mas a gente consegue determiná-los no sedimento de fundo desses corpos de água, né? Então, repare, eu estou trazendo aqui o exemplo do Rio Negro, né? Se a gente for examinar, e eu lembro que num PIBIC eu trouxe esse exemplo, né? Ele é o maior rio do mundo em volume de água. Se você parar e pensar que o rio Amazonas é uma junção de muitos outros, né? O Rio Negro também. Mas o volume de água do Rio Negro é um volume absurdo, né? Assim, de se quantificar. Agora vamos pegar o Igarapé do 40, né? Um volume menor, com margens também bem estreitas. E
Imaginemos o que a disponibilização desses metais dentro do Igarapé do 40, o que vão causar, né? Eu vou puxar agora outro trabalho, olha, eu vou puxando esses trabalhos porque percebam, porque eu já estou muito tempo nessa estrada, né? Então a gente já conhece muita coisa, né? Eu me recordo, só para ilustrar o que eu estou colocando aqui, eu tive uma amiga que trabalhou no Igarapé do Franco, né? Localizado na zona oeste de Manaus. E o trabalho dela era captar peixes para examinar como esses peixes se encontravam internamente na sua morfologia. E esses peixes apresentavam tumores. Esses peixes já estavam desenvolvendo algum tipo, atenção, de câncer. Assim, o exame das paredes internas desses peixes já trazia assim, altas dosagens, né, de metais pesados, né? E você pensa que, hoje nem tanto, né, mas na época que ela fez o trabalho, tinham pessoas que pescavam esses peixes, pescavam para se alimentar desses peixes. E aí vai ocorrer tem toda uma reação em cadeia, né? Tem todo o desenvolvimento que vai ser advindo de uma contaminação por metais pesados. E aí eu estou colocando agora um pouco da questão da água superficial. Como esses metais eles se encontram disponíveis, né? Ou eles vão ficar suspensos, né? Vão ficar presentes ali na coluna de água, ou eles vão sedimentar no sedimento de fundo desses corpos de água, né? A gente fala em suspensão. E aí eu vou aqui trazer um pouco do que eu estou fazendo no meu atual trabalho, no meu pós-doutorado. Eu estou pegando lá desde as cabeceiras do Igarapé do 40 e avaliando até a foz do Igarapé do 40, lá quando se mistura com o Igarapé do Educandas, ali próximo, ali por trás da antiga penitenciária do Estado, né? Quem é da região vai localizar o que eu estou falando. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que as nascentes, os teores de metais pesados são abaixo do limite de detecção. Ou seja, são concentrações muito baixas, né? São concentrações de 0,00 alguma coisa. Mas à medida que a gente vai descendo em Igarapé do 40, e a gente adentra o distrito industrial, né? Passa pelo Nova República, sai lá no próximo do Japim, adentra ali ao lado do Estúdio 5, a gente vê que as concentrações elas sobem drasticamente, né? Sobe-se de uma forma assim perigosa, de tal modo que as pessoas não podem sequer ter contato assim de epiderme com essas águas, né? O colega está perguntando aí, o Thales André, eu acho que é esse o nome, né? Quais são os Quais são os riscos de riscos de contaminação? contaminação por metais pesados? O, sim, Thales, os principais riscos, eu já estou trazendo um aqui, né? Altas dosagens podem trazer algum tipo de irritação à pele, né? A gente sabe que os metais, uma vez que eles adentram o nosso corpo, eles também se acumulam, né? Eles são bioacumuláveis, que nós chamamos. E aí o tratamento, em geral, aplicado nesses casos, é o tratamento com complexos, né? Eles se encontram livres no corpo e aí, por mecanismo de complexação, esses metais são complexados no nosso organismo. Mas outra coisa, Thales, assim, os órgãos que são assim primordialmente lesados pelos metais pesados são o fígado, o rins e o pulmão, né? O chumbo, por exemplo, ele é ávido por atacar o pulmão, o fígado e o cádmio, né? Assim, de início, de comprometimento inicial, são os rins e os fígados, né? Que são os órgãos que fazem com que toda a dinâmica do nosso corpo funcione em equilíbrio. E voltando ao que eu estava falando, Elaine, quando a gente adentra o distrito industrial, as concentrações de metais disparam. Mas não é só a indústria que está fazendo isso. A indústria tem uma contribuição, vou dizer aqui, de repente importante, porque é até complicado, que a gente sabe que nem toda empresa segue os padrões que são exigidos para que possam funcionar, mas também a população tem uma contribuição decisiva. Claro que existem alguns metais, como o níquel, né? Tem alguns metais em especial que são assim mais exclusivos da indústria e não tanto de utilização doméstica. Isso a gente pode fazer assim alguns apontamentos no trabalho para determinar a origem desses elementos.
Mas assim, o que a gente traz de imediato, nesse início de trabalho de pós-doutorado, é que, à medida que ele vai se avolumando, à medida que o volume de água no Igarapé do 40, ele vai adquirindo mais volume, a gente não consegue perceber tanto tão diluído, né, nas águas dele. Então a gente abre duas hipóteses aqui, né? Ou eles estão sendo diluídos ou por essa água, ou, o que é mais provável, né, eles estão se acumulando no sedimento de fundo. E aí, meus amigos, né, tem todo um comprometimento da cadeia trófica, né? Eu não sei se ainda percebemos peixes lá para baixo, no Igarapé do 40, eu sei que mais para cima a gente ainda consegue perceber, né? Eu fiz Então, nós temos aí... falando sobre Oi? esse questionamento aqui do Samuca Pinto, sobre eu fiz na época que eu estava terminando a faculdade, que eu estava fazendo o TCC, eu fui fazer o trabalho ali no o Igarapé que corta, que sai do Tarumã, acho que é o Franco também. E aí lá a gente tinha tilápias crescendo. E aquilo me impressionou, porque a tilápia não é um peixe daqui regional, foi trazido, né? E eram muitas criações. E o Igarapé estava contaminado. E o que me assustou é que aí eu fui procurar saber, e aí eu fiquei sabendo que aquelas tilápias estavam contaminadas por metais também. E o que me assustou foi que os moradores estavam pescando aquelas tilápias. E o Igarapé estava contaminado. Né? Aí, por que a tilápia, como é um peixe exótico, ela estava sobrevivendo ali, né? Ou seja, o peixe também pode sim, quando ele perguntou, eles absorvem sim. Já tem alguns estudos, né, que peixes também absorveram mercúrio, né? Que também a maior parte, não se quantificar direito em quantas miligramas está esse metal ali, porque a maioria está sedimentado, ele sedimenta dependendo da concentração. Eu li um trabalho também na época sobre isso, que eu fui fazer o trabalho na Orla, né, de Manaus, a gente encontrou, né, alguns trabalhos, eu cheguei a ler, exatamente falando isso, que a maior parte estava no sedimento, no fundo, né? Não estava diluído. A concentração diluída é muito menor do que está em sedimento. É isso mesmo. Boa tarde aos colegas que entraram agora aí, viu? Sejam bem-vindos. Então, assim, a maior discussão que nós temos hoje, com base nos metais pesados, é com relação à água superficial mesmo, né? E aí a gente precisa ter um engajamento de todos para poder avaliar esses corpos de água, né? Eu lembro que numa banca, Elaine, há muitos anos, eu não vou falar que é quanto tempo, há muitos anos, eu tive um avaliador da USP na banca, né? Ele perguntou, mas sim, e aí, né? Vocês encontraram isso, mas e agora? E aí eu comentei com ele, olha, o nosso trabalho é mostrar o problema. Nós, enquanto pesquisadores, a gente mostra o problema, mas o poder de atuação, quem vai ter são os órgãos reguladores, né? São aqueles que detêm o poder de ação, as secretarias, né? Que são filiadas às prefeituras, aos estados. Infelizmente, o pesquisador não pode ir lá e intervir no problema. Né? Na nossa função é mostrar o problema para a sociedade. E eu vou trazer o exemplo agora do que está acontecendo, né? Nós vemos agora a OMS sendo tanto batida, né? A OMS dá uma informação hoje, fala outra coisa amanhã, os cientistas estão equivocados quanto ao uso do medicamento X, Y, Z. Então, as pessoas não entendem, né, a função do pesquisador. A gente mostra o problema. Então, do mesmo modo, a OMS vem mostrando o problema desde fevereiro sobre a pandemia. E aí muitos não deram, né, a importância que o caso deveria ter. Mas com relação aos metais pesados, não tenho dúvida que não existe compartimento separado na natureza. Né? Não existe, aqui a vegetação, ali a biota está para ali. Não existe, está tudo integrado.
Então, se eu tenho desequilíbrio numa determinada espécie química, ou para que não haja uma confusão com a terminologia, né? Se eu tenho alguma anomalia e alguma variável química, eu não tenho dúvida que isso vai ter toda uma implicação, né? Uma implicação no equilíbrio daquele meio, né? O rapaz está perguntando alguma coisa aqui. Acúmulos de metais em espécies de rios e garapés podem afetar também a estrutura dos solos próximos do rio, com certeza, né? Com certeza. Agora, com relação ao assoreamento, eu já vou divergir um pouco, tá? Mas com relação à estrutura, à composição do solo, e assim, esses metais, eles podem ser infiltrados para a coluna de água, né? Eles podem ser filtrados pelo lençol freático. E aí aqueles que se servem dessa água podem se contaminar com esses metais. Agora, com relação ao assoreamento, vai entrar naquela questão do efeito splash, que os engenheiros usam muito, né? O solo precisa ter uma cobertura, né? Vai entrar numa área do pessoal da engenharia aqui, né? É Se esse solo engenheiro, não tá? tiver, se esse solo não tiver uma proteção, né, não for recoberto, esse solo ele vai perdendo material com o tempo, né? E aí vai ser assoreado. Agora, com relação a eles estarem no solo, Thales, de duas uma, ou eles vão ser lixiviados para algum lugar, ou eles vão ser retidos por espécies, né, em especial vegetais que estejam na superfície, ou eles vão infiltrar para a coluna de água presente no lençol freático, né? A gente tem muitos, em especial vou trazer aqui trabalhos da Índia, tá, gente? Existem trabalhos na Índia que mostram altas dosagens de metais pesados em poços escavados na Índia. Na América do Norte também a gente tem alguns relatos disso, né? São poços que são escavados sem critério técnico, né? São perfurados de uma forma inadequada. Olha, eu estou falando da América do Norte e da Índia. Aqui em Manaus não acontece isso, né? Claro que acontece, né? Então aqui em Manaus também a gente percebe isso, né? São poços que são escavados sem critérios, são poços escavados próximos de lixões. A gente sabe que tudo é Fósseis. jogado em lixão. E aí a gente vai ter fontes, né? Eu tenho duas crianças aqui perto de mim, é complicado fazer essas coisas em casa, né? E aí, gente, fossas eu não vou dizer que nem tanto, porque o principal material de fossa é resíduo humano, né? Mas lixão, aqueles chamados ferros velhos, poços que forem escavados próximos desses locais, né, eles vão trazer esse material aí representando risco para a qualidade dessa água, né? Uma coisa muito comum também aqui em Manaus é que as pessoas escavam poços com 20 metros e dizem que é poço, né? Eu chego isso não é poço, é uma cacimba, né? No linguajar dos amazônidas, né? A Anvisa ela atribui que um poço, para ter segurança, ele tem que ter pelo menos 100 metros de profundidade, né? Para que tenha assim uma segurança com relação aos níveis de possíveis fontes de contaminação, né? Tanto por fossas sépticas, como você citou, ou por outras variáveis, como os metais pesados. Lixões são exemplos perfeitos de contaminação do solo por metais e outros, devido ao acúmulo de chorume. Sim, sim, é verdade. Outra coisa, Thales, eu tenho alguns amigos que trabalharam com química de solo, né? Eu vejo que essa parte de solo interessa a você. Existem técnicas chamadas de fitorremediação. Eu lembro que o último congresso que eu participei era uma das linhas assim, que estavam assim, bem fortes dentro da química analítica, era essa parte de fitorremediação, né? Então usa-se plantas para que essas plantas de algum modo possam reter esses metais pesados, né? Então existem determinadas espécies de plantas que conseguem reter mais do que outras, né? E isso é uma área que está vindo aí com muita força nos próximos anos. Existem microsistemas e macrosistemas chamados de wetland, né? São pequenas estações de tratamento que usam na entrada determinadas espécies de plantas. Então, o esgoto ou o efluente qualquer, né? O efluente vem, passa por essa câmara que tem essas plantas e sai
com teores de fósforo, teores de nitrogênio menores do que quando entraram, né? Isso aí seria muito interessante se pudesse ser mais, assim, mais apoiado, né? Sistemas como esse aí. Eu percebo, assim, Elaine, que o Brasil, apesar de figurar ali entre as 10 maiores economias do mundo, a gente não percebe ainda uma preocupação com relação ao tratamento de efluentes, né? Não. Não percebe, a gente vê, principalmente aqui na região norte, que nós somos uma região desprovida de saneamento básico. E aí essa nova epidemia de Covid trouxe uma discussão muito interessante, né? É o novo nicho que pode se abrir para todos nós, porque o vírus do Covid, ele permanece em esgotos, né, em águas de efluentes, por até 14 dias. Então, por mais que as pessoas não se contaminem em contato com pessoas infectadas, né, em contato com o esgoto, a proximidade com o efluente pode fazer com que essas pessoas se contaminem por Covid. Sim. Então, a gente pode ter daqui a pouco, além da linha de qualidade que a gente trabalha com a parte bacteriológica, a gente pode também trabalhar com a parte virológica daqui a um tempo, né? Uma outra linha que se abre. Acho que aí E já dá para uma coisa fazer um importante. novo trabalho de doutorado aí. E outra coisa que se abre aí, Elaine, é que nós podemos, se a gente não pode fazer uma análise direta do vírus, a gente pode pesquisar, de repente, variáveis químicas que possam servir de boas, De indicação, assim, né? variáveis que a gente possa, correlacionar com o vírus, né? A gente não sabe muito sobre o vírus, então é um novo nicho que está se abrindo para todos nós aí, tá? Posso continuar? Tu quer falar alguma coisa? Então, eu ia falar que já tem 47 minutos, a gente tem média 1 hora, então a gente pode continuar falando, mas aí dá um tempo antes no final para poder cumprimentar todos que estão aí entrando, que não dá para falando com todo mundo ao mesmo tempo, né? E o que eu ia falar referente à saúde, né? Dos metais, que esses, tanto também na água superficial quanto na água de poço, água subterrânea, esses metais, como nesse processo de entrada por indústria, lixiviação, precipitação nas plantas, eles causam alguns efeitos, né, que são, no caso, nos corpos hídricos, no corpo humano, ele tem diarreia, neoplasia, né, que é a formação de tumores, causam pressão alta nas pessoas, o chumbo, né? A maioria, eu pesquisei que a maioria dos metais pesados, 3 sintomas, entre eles, são iguais, que são vômitos, diarreia, pressão arterial alta. E aí eu fui entender, porque assim, como é que se identifica, então, pelo exame de sangue? Né? Como é que as pessoas podiam se detectar? E aí eu achei interessante o nome, além de ser mineralogia, oligoscan, o nome do exame. E aí eu fiquei assim, bom, eu vou levar isso, porque as pessoas podem perguntar, gente, vocês estão falando de metais nos corpos hídricos que podem afetar o humano, mas como isso se identifica no corpo humano, né? Através do exame, que não é minha ossada também, eu não sou médica, mas eu achei interessante trazer isso para as pessoas entenderem e que a gente, nesses trabalhos, né, doutor Anderson, que a gente tem feito nos igarapés da cidade, a gente vê muitos relatos de pessoas tomando banho em igarapés contaminados. Né? Então, essas pessoas estão sendo expostas a tanto a bactérias, como o atual Covid, né? Como os metais também. Né? Então, para isso deixar bem claro a importância que é a preservação dos recursos hídricos, a importância que é respeitar o meio ambiente, a importância que o poder público diante disso, porque realmente a gente faz a pesquisa, né? Mas não cabe a nós, pesquisadores, levar soluções. A gente leva eventuais, às vezes, muitas vezes, procuram os institutos, né? Olha, o que vocês podem fazer? A gente faz trabalho, desenvolve, mas a gente não pode colocar na prática. O que a gente pode colocar na prática é exatamente isso que a gente está fazendo agora aqui.
levando conhecimento, abrindo bate-papo, fazendo com que as pessoas entendam a importância desse meio para todos nós, né? Eu queria deixar isso bem claro para quem entrou agora, quem está assistindo, e você pode continuar. Eu tava puxando aqui os comentários, eu vi que o Thales, ele está bem participativo hoje, né, na live, né? E aí o Thales falou sobre a questão da composição química do solo. Thales, eu vou te citar um trabalho aqui de uma amiga minha, Keila Aniceto, tá? Ela também é aluna de pós-doutorado lá na UFAM. A Keila elaborou um trabalho, acho que 2008, 2009, lá no bairro do Novo Israel. Para quem não sabe, o bairro do Novo Israel está assentado sobre a antiga lixeira do estado, perdão, lixeira de Manaus. Então vocês imaginam o que a Keila encontrou, né? Então ela explica, né, por mecanismos geoquímicos, de que modo esses metais estão incorporados no solo, né? E aí deu uma lida lá que essas perguntas que você está me fazendo, elas são bem respondidas lá. Ela encontrou assim altas concentrações de metais assim potencialmente tóxicos lá na coluna de solo. E aí nos instantes finais aqui, Elaine, eu queria fechar aqui com algumas medidas mitigadoras. Keila Aniceto, com C, Aniceto, tá? Coloca lá Solos de Manaus, Keila Aniceto, você vai encontrar o trabalho dela. E aí, medidas mitigadoras. Então, assim, assim, o básico, né? O que a gente pode imaginar de básico se a gente quer proteger os nossos recursos hídricos, tanto a água subterrânea como a água superficial? O que de básico precisa fazer? Né? Primeiro, leis ambientais que funcionem. E as leis existem, né? Mas infelizmente, se fossem aplicadas, nós não teríamos os corpos de água que nós temos no Brasil. Né? Não vou dizer em Manaus, mas no Brasil. Um controle de efluentes e tratamento de esgoto adequado. Nós economizaríamos muito em saúde pública se nós tivéssemos um sistema de esgoto eficiente no país. Então, se enquanto a gente não imaginar, principalmente a região norte, um país sem tratamento de esgoto adequado, a gente não pode imaginar políticas ambientais ou políticas de saúde pública que sejam eficientes. Um terceiro ponto, uma política de reuso de metais. De novo, lembrando o conceito lá de Lavoisier, que não foi ele que disse, ele ficou famoso pela frase. E nada se perde na natureza, né? Então, se um processo utilizou alumínio, se um processo utilizou zinco, se um processo usou níquel, cádmio, chumbo, entre outros metais, se esse resíduo que for gerado pode ser reaproveitado em um outro processo, né? Então, essa é uma questão que precisa ser levantada, tanto pela comunidade científica, mas principalmente pelos tomadores de decisão. Isso a nível mundial. E aí eu trago como exemplo um trabalho de TCC que eu orientei há alguns anos sobre pilhas, né? Pilhas feitas com metais que são descartados no meio ambiente. Nós elaboramos, eu e duas alunas, nós elaboramos pilhas utilizando zinco e alumínio. Então, se de repente, né, houver mais incentivo de repente, uma ideia mais abrangente, isso pode ser incorporado, né? Isso pode ser utilizado como uma forma de reutilizar esses materiais. E o quarto e último ponto que eu vou trazer aqui, existem muitos, mas isso é de uma forma bem básica, né? Uma mudança na matriz dos materiais utilizados na indústria, né? A gente teve aí uma grande substituição nos últimos anos, que as baterias de celular eram barra de níquel. E era um problema desgraçado se livrar de baterias de níquel, né? Ainda mais celulares que hoje a explosão deles no mundo foi absurda. Então hoje as pilhas de celular já são a base de sistemas de lítio, né? Que é um material mais fácil de ser descartado no meio ambiente. Então, do mesmo modo que essa matriz foi trocada, e outras matrizes que levam metais pesados também possam, de algum modo, ser modificadas. A gente tem um problema terrível com plástico hoje, né? Então, que a atual forma de produzir plástico também possa ser modificada, do mesmo modo que a do níquel foi substituída por baterias de lítio, tá? Eu agradeço o espaço, tá, Elaine? O tempo passou rápido. Olha, Agradeço pelo espaço.
As pessoas costumam dizer assim, gente, mas 1 hora tem muita coisa. Eu falei, olha, pela experiência que eu tenho tido com as lives, o tempo voa. 1 hora, assim, aí você vê o quanto que você tem de conhecimento para desenvolver e que as pessoas se interessam, né? E eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo que vocês têm aquela opçãozinha do coraçãozinho aí para vocês dizerem que gostaram da live, que para repetir novamente. O professor Edmilson falou aqui sobre a questão do tempo, que realmente o tempo, realmente você gostaria que desenvolvesse mais, e que esse momento, já que estamos em quarentena, ele colocou, deixa eu botar aqui, vamos ver como é que nós podemos salvar o Igarapé do 40, o Igarapé urbano altamente antroposição. Então, essa é uma questão, porque assim, nós podemos ter as melhores ideias, juntar os melhores pesquisadores para fazer isso, como tem hoje um grupo trabalhando, né, no Igarapé, mas é uma coisa que não depende só dos pesquisadores, depende exatamente essa plantinha, essa sementinha que eu estou plantando aqui, dessa conversa, exatamente isso, é que possa levar esse conhecimento para a comunidade no geral, a comunidade de alunos, de pais, a comunidade dos órgãos competentes, como dos estados, do governo, porque assim, se gasta tanto em saúde, e muitas das vezes eu já vi relatos em hospitais de médico falando que a questão também está relacionada aos recursos hídricos, né? Então, se eles dessem a certa importância que é para se dar, eu acho que até o gasto com saúde em hospitais, isso ele com certeza, não tenho nem dúvida, isso diminuiria muito, né? Só que é um trabalho a longo do tempo, né? Não é uma coisa do dia para a noite, né? Que isso tem que ser feito. Mas essa ideia, né? Que principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, a gente possa começar a mudar a isso, né? Começar a fazer essa mudança, né? E realmente é É uma isso honra, mesmo. viu, professor Santos, ter você aqui. Eu nunca perdi o costume de falar professor, mas colegas de trabalho agora, mas essa que é a ideia. Acho que todos nós somos professores para levar esse conhecimento. E quiser falar mais alguma coisa, interagir com as pessoas que estão. Eu só queria agradecer o espaço, Elaine, e deixar aqui para aqueles que estão nos assistindo que o conhecimento científico precisa ser respeitado, porque somos nós e aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois de nós é que irão produzir o conhecimento para que a gente possa melhorar a sociedade, né? Para que se produzam vacinas, para que se produzam medicamentos, para que se produzam, né, sociedades mais sustentáveis, e aí nós da química, da biologia, nós nos enquadramos também, e o conhecimento científico ele precisa ser respeitado, né? Aqueles que trabalham, que laboram pelo bem da ciência e da pesquisa nesse país que não valoriza os seus profissionais, né, em especial aqueles que difundem o conhecimento, que são os professores, a gente precisa respeitar esses colegas que trabalham de forma tão abnegada, né? Por isso que no Brasil ocorreu e ocorre ainda um fenômeno chamado evasão de cérebros, né? Nós temos grandes mentes que vão para fora porque não encontram as condições adequadas para trabalhar aqui. Então, Exatamente. que a gente possa respeitar aqueles que produzem a ciência. É o recado que eu deixo. E lindo recado. Faço as minhas palavras, faço as suas palavras minhas também. Exatamente isso. Vai encerrar em alguns instantes. Quero dizer que depois eu vou colocar essa live para quem não assistiu, quer compartilhar no YouTube, no canal do YouTube, para compartilhar justamente isso, a questão do conhecimento científico e o trabalho, porque isso que a gente falou aqui em 1 hora são anos de trabalho. Então, isso tem que ser respeitado, sim. Eu tenho um grande respeito por todos, por vocês. É por isso que eu estou fazendo isso, para, de alguma forma, contribuir com a sociedade. Então, quero agradecer a todos. Até o próximo sábado, com um outro convidado ou uma convidada.
Eu não vou falar ainda é segredo, mas até o próximo sábado. Gratidão e um excelente domingo amanhã para todos. Obrigado, gente.